é aceleradona. Nossa, Eu acho que ô começou a Lucas, mas gravar. Peraí, deixa eu só ter então certeza que tá tá ótimo. gravando. A Jess falou de travar, né? Ela que travou ali. Mas, Lucas, de verdade, assim, ah, Aqui pra mim tá aparecendo que tá gravando. aqui pra mim Pra mim também. tinha dado uma travadinha, mas agora começamos. Então, bem-vindos. ServiceNow Cast, Made in Brasil. Agora não mais o único, né? Em português. Eu sei que agora tem o Podinal, eu acho, que é do Gui, do Thiago. Mas esse é um podcast feito por mulheres desenvolvedoras, ServiceNow. A gente está super empolgada assim com o projeto, porque, enfim, é super importante democratizar conhecimento, né? E eu sou a Jess. Cris, se você quiser se apresentar. Acho que é a primeira vez que a gente faz um podcast Com juntas, certeza. antes Eu era sempre sou. separada. Fala aí. Exato, exato. Eu sou a Cris, gente, muito prazer. Também trabalho com ServiceNow. Comecei ali com a Jess, né? A Jess me puxou ali para o par, o Lucas já trabalhava ali, acabei de descobrir que a gente trabalhou junto. A GAF. Mas é isso, eu tô aí fazendo conteúdo, tentando ajudar vocês aí, tentando aprender também e caminhando na área. Lucas, eu passo a E bola para você, que caminhando é bem. inclusive o convidado do dia, né? Convidado Lucas mais que Nogueira, se apresenta especial. aí, fala. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar falando com vocês e também com essa incrível audiência. A respeito do que eu trabalho, eu não sei o que é ServiceNow. Acho que é de passar no cabelo. Inclusive, estou precisando. Brincadeiras à parte. Também trabalho com ServiceNow há um pouco de tempo. E espero agregar bastante com vocês nesse papo que vai ser top. Vai ser Excelente. top. Você trabalha. Você começou na Alpar, Lucas? Com ServiceNow ou não? Foi antes? Não, foi na Alpar. Eu iria iniciar na Alpar, inclusive essa é uma curiosidade, acho que poucos sabem. Eu iria iniciar na Alpar como estagiário, mas aí depois eu conversei com o Marangoni, não sei se vocês se recordam dele, e Sim, pela sim. experiência que eu já tinha na área de TI, fazendo aquela interface com o cliente, né, a parte de consultoria que eu já atuava em TI, Aham. ele me ofereceu uma vaga de júnior. Então eu já Ah, iniciei legal. como júnior. Eu comecei como Nossa, júnior lá muito. também. Eu comecei como estagiária. Sim. Eu fiquei muito brava com a Jéssica quando ela me chamou para o par, ô Lucas, porque quando a gente começou, eu era supervisora em vendas e fazia, né, faculdade ali de análise de sistemas, queria mudar para a área. Ela falou: Olha, comecei numa consultoria muito boa, tem vaga para estagiário, com o que você sabe, você consegue ali, né, passar. Fiz o teste seletivo, passei. A primeira semana treinamento ali com a Cíntia, né? Ela dá para você. Toma, isso aqui é certo sinal. Eu saía cada dia querendo chorar, assim, eu falava assim, eu não vou aprender isso, eu não vou, eu não sei porque eu tô aqui. Jéssica me tirou do emprego, eu fiquei assim, Para nossa, ganhar um desesperada, mas terço ainda do foi a melhor coisa que eu salário. fiz. Hoje em Exatamente. dia ela me Mas você agradece, ficou Lucas, assim mas na também, então, época. Lucas? Não, eu imagino. Acho que essa foi a grande virada, né, de jogo para muita gente. Para mim não foi diferente, né? Eu trabalhava com implantação de sistemas de automação predial. Então, você imagina lá o CFTV, que é aquelas câmeras de vigilância, o controle de Nossa. acesso, que é aquelas catracas, a parte de detecção de alarme de incêndio, integração com gerador de energia, né? Quando cabe energia, o gerador Nossa. entra. Eu precisava fazer o monitoramento, acionamento deles também, a parte de hidráulica também, saber qual registro está fechado, qual está aberto. Então, era um mundo bem diferente. E através da faculdade que eu estava fazendo, tinha esse evento, né, de Feira das Carreiras, e aí iam várias empresas lá montar o stand. E enfim, depois que eu entrei para a UPAR, aí começou o treinamento lá com a Cíntia também. Um abraço para a Cíntia. Nossa. Cara, e aí todo mundo falava a respeito de ServiceNow na mesa. Eu falava, meu, eu tô deslocado. Isso aqui não é o meu ambiente, não. Não tô entendendo nada. Não era nem inglês que eles estavam falando, era grego, italiano. Eu falei, meu,
não compreendo, não compreendo. Eu E compreendo. quis desistir, né? Eu quis desistir diversas vezes, mas eu persisti e, nossa, só agradeço agora pela persistência que eu tive lá atrás. Nossa, sorte a nossa, eu acho que aí sem puxar saco real, sorte a nossa enquanto comunidade que você não desistiu, entendeu? Puxa, porque puxa muito a parte de tá trazendo conteúdo, tá trazendo novidade, tá trazendo Foi muito bom. cada vez, abrindo mais o mercado para o pessoal novo, né, que tá chegando. Acho que isso é Sim, muito sim. bacana. E é muito legal que mais gente tá indo para essa área de criar conteúdo. Cara, isso é sensacional. Eu, sei lá, quando eu comecei lá em 2018, 2019, não tinha nada, quer dizer, tinha coisas em inglês, muita coisa em inglês, né? Só que para quem tem a barreira da língua ali, era muito mais dificultoso, né? Então, hoje em dia, você tem acesso a um material bem extenso em português, e eu acho que é super importante, assim, porque por mais que as pessoas falem, ah, você precisa estudar inglês e tudo mais, e de fato você precisa, mas enquanto você não sabe, o que você faz? Você sofre? Não precisa sofrer, né? A gente pode ajudar um pouquinho, poxa. Não, Tipo, realmente, e a ServiceNow, ela, infelizmente, ela começou a documentar só agora algumas coisas em português, né? Até então era tudo em inglês. As certificações são todas em inglês, é complicado. mais agora em 2024, que várias pessoas, né, incluindo o próprio ServiceNowcast, se levantou também para poder apoiar as demais pessoas que não fazem parte desse ecossistema, né? Porque quando a gente está dentro de uma empresa, é muito fácil você conhecer. Ah, não, eu conheço a Cris. Pô, ela manja pra caramba. Então você vai lá na mesa dela, faz uma reunião, a Cris te explica. Não, pô, conheço a Jess, faz parte da mesma empresa, da mesma equipe, né? Agora, quando você não faz parte da empresa, não faz parte da equipe, é muito difícil você manter um relacionamento. Então, ali da Alpar, por exemplo, eu mantive poucas pessoas como pontos focais para poder me ajudar, mesmo depois de eu ter saído da empresa. E hoje nós temos uma vasta, assim, eu não vou dizer tão grande, mas está crescendo cada vez mais, de pessoas colocando conteúdo. Tem o Gui, tem vocês também estão colocando bastante conteúdo. A Cris publicou o primeiro artigo dela também, que já me ajudou Nossa, bastante. Também Sensacional. tem o Victor Leite, que é da Alpar, né, o head da Alpar, Sim, e também começou a publicar coisas para poder apoiar a comunidade, né? Então, assim, tem o próprio Snow Training, que o Eric Elias também faz parte. Então, assim, é muito bacana porque isso ajuda as pessoas, a encorajar as pessoas a entrar para esse ecossistema. Porque quando você entra para um ecossistema que poucas pessoas falam sobre ele e ainda existe também a questão da barreira do idioma, você fala, cara, desculpa, vou voltar a fazer outra coisa, enfim. É mais fácil a exato, pessoa conseguir exatamente. desistir, né? Ela desistir. Tem muita gente me procurando, assim, no LinkedIn, falando, poxa, por onde que eu começo? Eu não, essa documentação em peguei uma inglês, tá? travada. Eu acho que eu vou tirar minha câmera, viu? Porque tá travando muito. Eu vou tirar, hein? Ah, mas tá Pera tão aí. legal com os rostinhos. Tá legal mesmo. Porque tá travando mesmo, tá? Ô, Lucas, enquanto a Jazz vai fazendo ali, beleza. Enquanto a Jazz vai fazendo ali, você falou que o pessoal falava inglês, não falava nem inglês, né? Falava italiano para você ali na mesa, né, de treinamento ali da UPAR. Eu lembro o primeiro treinamento que a Cíntia deu, e tava assim, coloque a variável mandatória. Eu escrevi mandatória, porque eu não sabia que era de colocar obrigatório. Passava e eu falava, agora vai no mandatório e torna não sei o que lá. Eu falava, como que eu torno isso? Eu passei acho que o dia inteiro até perguntar pra Cíntia, falei, Cíntia, não tá dando. Né? Tipo, a Cristiane foi colocar como obrigatório. E, nossa senhora, aprendi inglês na marra. Aprendi na marra ali. Eu fiquei, caramba, juro, Não, eu escrevi existe escrevi. a estudar, né, aprender a questão da plataforma. Teve uma pessoa que ela foi crucial e eu queria inclusive agradecer ela também aqui publicamente, que foi o Felipe Lopes. Ele trabalhou lá na Alpar. Não, acredito que ainda Ah, o trabalha Filipinho. Filipinho? o Ah, o Felipinho. Filipinho. É o Filipinho, Nossa, Filipinho.
Esse, sim, e ele assim me explicou o ServiceNow, Glide Record, Glide Aggregate, como se fosse algo, sabe, simples. Quando a pessoa tem, ele ensinou como se fosse de fato um professor habilidoso, didático. E aí ele, não, é assim, 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 assim. Eu falei, caramba, sério? Só isso? É, só isso. Aí eu criei uma pasta para acessar no meu VS Code. E aí até hoje a pasta permanece aprendendo com Lopes. Eu sempre chamava ele de Lopes, né? Então, assim, aham, cara, e foi crucial ter ele para mim, na minha jornada, para conseguir aprender. E eu quero acreditar que para outras pessoas, nós e outras pessoas também vão conseguir dar esse apoio, né? Principalmente nesse início. Então é bem, bem, bem bacana. Eu queria só, enfim, fazer esse comentário a respeito sim. do Lopes. Eu acho muito legal esse ponto que você puxou, né? Porque tanto para você, o Lopes, né? O Filipinho, para mim, tipo, eu tenho a Cíntia como assim, muito, me ajudou muito, né, no começo, me impulsionando essa jornada. E isso que vão fazendo pela gente, a gente vai fazendo pelos outros e vai transformando e aumentando a comunidade, né? Passando ali quando você falou do ecossistema, não tem quase membros, né? É tudo ali em inglês, você não sabe, mas eu vejo que, igual você falou, com esses produtores de conteúdo, vai tendo. A gente vai aumentando uma comunidade, né? Ele vai criando uma comunidade. E aí vai criando uma comunidade forte brasileira, de certo sinal. E eu tô achando que tá numa vibe muito bacana, sabe? Tá num ponto muito bacana, assim. Eu tô gostando muito, assim, quando eu olho e eu consigo ver que as pessoas estão produzindo e em diversas frentes, assim. E eu acho isso muito legal. Eu tava conversando com o Gui esses dias e ele produz bastante conteúdo também no YouTube, né? E eu falei assim, cara, a gente precisa criar um megazord, assim, de todas as pessoas que produzem conteúdo para, sabe, impulsionar mesmo o ServiceNow Brasil, porque a gente precisa dessa visibilidade. Tem tanto desenvolvedor no Brasil de ServiceNow. Por que não? O ServiceNow é um produto tão incrível que tem tantas possibilidades e eu queria muito, assim, que todo mundo se unisse, sabe? Fizesse uma comunidade grandona, assim, uma tipo o que o Thiago faz, né? O Thiago Macu também é uma referência, assim, de ele agrega demais, ele junta conteúdo, joga lá na comunidade, enfim. Mas foi mais uma conversa que eu tive com o Gui, assim, sabe? Pra caramba, né, de ServiceNow. Sou suspeito de falar porque deu muito match no que eu tava conversando com a Jazz antes de a gente iniciar a gravação. Eu não gosto muito de atividades operacionais. Então, pô, todo dia você tem que fazer a mesma coisa. E a plataforma, ela tem um dos conceitos dela é isso exatamente a atividade que a pessoa fica repetindo várias vezes, automatiza ela e coloca ela para poder fazer algo mais estratégico dentro da empresa, que vai agregar, fazer aquela agregação de valor ou cocriação de valor, né? Agrega ou ajuda a cocriar o valor de alguma outra coisa. Então, aqui em casa, por exemplo, pode falar. Pode Isso falar. é legal de você falar, porque era até um dos pontos, assim, que eu queria falar contigo, porque eu acho que você tem muito a agregar. Que a ServiceNow é de fato um produto, né? Ela entrega ali um valor gigante para a empresa, né? De automação, otimização de processo. Tem uma empresa que tem várias atividades manuais, a ServiceNow entra, automatiza, a empresa tem lucro, na verdade, redução de custo, né? E com isso ela consegue ser mais estratégica no mercado, enfim. Aí eu queria saber um pouco da sua visão sobre isso, assim. Eu sou fã. E teve uma experiência que eu passei numa consultoria que eu entendi a imagem toda daquele processo. Uma pessoa pediu para mim, olha, faz essa automação aqui para mim. Para contextualizar, dentro do departamento tinha uma pessoa que ela fazia uma certa atividade, no final ela precisava registrar no outro documento com algumas informações que continha no primeiro. Isso tomava do tempo dela cerca de 20, 30 minutos, mais ou menos. E ela Uhum. fazia esse processo várias vezes ao dia e outras pessoas também, do mesmo departamento.
E aí eu fiz aquela pequena automação de criar automaticamente esse segundo registro, pegando informações do primeiro. Com isso, 30 minutos a menos para ela fazer algo para cada atividade. No final, uma pessoa me apresentou um levantamento de quanto a empresa tinha, quanto aquele departamento tinha economizado somente com aquela ação. Foi cerca de R$ 80.000 só com uma única automação. E a pessoa deixou de Nossa, fazer aquela tarefinha, sabe, várias vezes ao dia. Então, isso trouxe para mim uma sensação de dever cumprido, porque eu sinto que eu estou fazendo bem para as pessoas quando eu trabalho com o ServiceNow. Que fala, olha, você não precisa ficar olhando toda vez o seu e-mail para poder fazer uma aprovação ou não. Você não precisa o tempo todo estar ali entrando na plataforma para aprovar ou não. A gente pode enxergar alguns padrões, colocar alguns critérios e a plataforma faz de forma automática. A não ser que seja um pouco mais crítico, né? A gente recorre ao ser humano. Então, essa é a essa vibe parte, de evangelizar, né? Todo mundo fala sim, assim, vamos evangelizar a plataforma, vamos... É, marqueteiro mesmo. A gente tem que falar bem, porque, assim, eu também particularmente sou muito fã. É uma coisa que eu me vejo ainda há alguns anos mais aí trabalhando com isso, porque, como o Eric sempre fala, eu tenho muita coisa para aprender ainda e muita coisa para passar para clientes, sabe? E eu acho sim, que sim. a Cris também tem um caso bem legal, né, Cris? Que você automatizou, se eu não me engano, alguma. Acho que foi o Virtual Agent, não foi? Que teve um impacto Ah, gigantesco também. eu acho que tiveram algumas. Eu estava pensando aqui enquanto o Lucas estava falando em relação a ter a visão, né, da plataforma, ter a virada de chave, né, de, putz, eu estou ajudando pessoas, isso aqui é um produto, né, para a gente não ter essa questão desse trabalho repetitivo. E quando a gente começou, quando na empresa que eu tô, quando começou a ServiceNow aqui, ela estava embaixo de infra. E aí a nossa métrica, o que media era quantas requisições a gente atendia, muito mais do que a evolução do produto em si. Então Era uma acabava que a esteira, gente que né? estava era uma esteira de produção, então acabava que a gente que estava com uma ferramenta dessa que é tipo uma Ferrari, a gente estava fazendo trabalhos repetitivos, entendeu? Aí houve, obviamente, o remodelamento, ServiceNow, ela veio agora para a parte de tecnologia, né, embaixo de EA, que é de produtos também, de tecnologia, e aí a gente começou a olhar muito mais para o produto, para as automações, para os processos em si, e é muito bacana essa questão do Virtual Agent, porque a gente tem um CSM interno e tem uma base de conhecimento. E tem as respostas que eles mais respondem, as dúvidas que eles mais respondem aí, e a gente está nesse processo. Fala, por que a gente não pega isso, então, e coloca para o bot responder? E aí o pessoal que responde isso, eles vão poder ter um posicionamento ali mais estratégico, porque, por exemplo, uma das pessoas que ficava ali respondendo, que era um dos owners da área, que ficava respondendo dúvidas que às vezes tinha na base de conhecimento, mas a pessoa vinha, tá trazendo isso para dentro do ServiceNow. Então ele está se especializando ali em tá fazendo tirando microcertificações de Virtual Agent, tá estudando NLU para poder configurar isso e aí ele consegue uma habilidade a mais, né, uma coisa técnica, uma posição mais estratégica, porque ele vai ter que fazer agora cuidar de métricas para falar, ah, não, beleza, então agora mudou aqui, as pessoas estão começando a perguntar isso. Foi inserido esse novo contexto dentro da empresa, então ele vai parar de estar na ponta respondendo. O bot vai responder, mas ao mesmo tempo ele não vai deixar de ocupar uma posição, ele vai, aliás, ocupar uma posição mais estratégica, que é observar as métricas daquilo e ver o que ele pode alimentar o bot ali, né? Com uma experiência a E mais. Eu acho isso muito entrou na bacana. ServiceNow, voou, né? Basicamente é isso. Você entra na ServiceNow, você voa. É impressionante. Não tem jeito. Mas eu tinha falado, Cris, eu acho que era até do Zendesk, sabe? Da migração do Zendesk para ServiceNow. Porque, eu tô falando isso, Lucas, porque eu trabalhei junto com a Cris também nessa empresa e assim, a gente tinha, igual ela falou, a gente tinha uma Ferrari na mão e usava muito pouco. De 100% a gente usava 10% da ferramenta.
E aí a empresa utilizava uma plataforma que é o Zendesk, que acho que você conhece, né? Que é de Sim. atendimento ao cliente. E aí a Cris falou assim, gente, tem o Virtual Agent aqui, tá pronto para ser usado. A gente já paga a ServiceNow, vai pagar o Zendesk também, porque, sabe? A gente, o Plus lá, o máximo, assim, que tava fazer tudo dentro de ITSM. E aí a gente começou o processo realmente de migração do, dessa central de atendimento interna do Zendesk para cá para dentro, né? Fazendo uniplanos com stakeholder, foi bem bacana, foi bem legal, porque a partir disso a gente conseguiu ver as métricas dentro do KB, que pode, que poderia ser automatizado ainda mais ali. Foi um processo bem desafiador, assim, mas foi bacana. Várias Que coisinhas para essa legal. virada de chave, né? Essa daí foi bacana, né? Acho que deve ter sido. Você lembra mais ou menos quanto tempo que durou? Assim, tava só a Jazz, mais uma pessoa na empresa. Durou uns 2 meses e meio aí por aí, porque Nossa, eu foi nunca tinha rápido. implementado. Sério? É o agente virtual? Eu nunca tinha implementado na vida, assim. Começou acho que dezembro, foi janeiro, fevereiro, março, foi março. Eu nunca tinha. Comecei a ver documentação, aí tinha os processos ali, tinha que ser chat assíncrono, porque não podia cair. Eu falei, meu Deus, como que faz isso? Implementar com o WhatsApp. Inclusive, gente, se vocês estiverem ouvindo, implementar com o WhatsApp, a burocracia que é implementar com a Twilio, a burocracia que é falar com esse pessoal, que é conseguir que esse número bis de WhatsApp Business saia, que eles aprovem. Nossa, acho que foi o processo que mais demorou, assim. Porque como era uma Não, mas startup, eu, eu cuidei dessa eu, eu parte também, sou. entendeu? Eu fiquei assim, Acho que você já desesperador. reparou, Lucas, que eu sou fã da Cris, assim. Ela falou Tá assim, não, aqui, a né? gente implementou em 2 meses, ela implementou sozinha, tá? Implementou praticamente Caramba, sozinha meus e parabéns, viu? a mulher não sabia nada, praticamente nada, Pra assim, tipo, que, pra que e eu, currículo, Lucas? Se tem a a Jéssica gente, aqui. a gente sabe, não, mas a gente sabe, né, que implementar um virtual agent de ponta a ponta demora muito tempo, gente. Consultorias cobram caríssimo para realizar esse processo. Enfim, mas é só para dar um upgrade na imagem da Cris aí. Não, mas eu reitero, realmente, meus parabéns, porque assim, fazendo todo esse processo, você tem que ter conversando com as áreas, aí você tem que também fazer o levantamento de alguns requisitos, podem ser eles funcionais ou não funcionais, enfim, e fazer toda essa migração, cara, foi um tempo recorde. Foi um tempo recorde, meus parabéns. Eu também cheguei Obrigada. a participar da integração do Twilio com o Virtual Agent e o WhatsApp também. E, Uhum, cara, eu achei o máximo. Assim, dentro da plataforma em si, algumas questões técnicas, existe muito espaço para melhora. Por exemplo, quando a uhum. pessoa inicia uma conversa com o Virtual Agent através do WhatsApp, não cria uma sessão válida. É um guest. Então você tem que É, reconhecer pelo número de telefone para iniciar ali talvez uma sessão, identificar quem é a pessoa, fazer o retorno, enfim. Mas é. eu acredito que você deve ter degustado bastante de todo o processo, porque eu achei muito bacana também. Isso foi muito legal. Isso do número de telefone também foi o discovery, né, que a gente teve ali. Depois falou, como que vai identificar esse pessoal? Aí tem as informações de contato, né, no ServiceNow, que daí se a pessoa entra com o mesmo número, já aparece ali, ela já identifica. E aí eu fiquei, nossa, ainda bem. É só ficar trocando de número, né, mas tem várias questões a melhorar, mas é muito bacana, assim, nossa, eu acho que quando eu consegui integrar com o WhatsApp, que eu achei que eu não ia conseguir, Lucas, juro, eu tava assim, já desistindo, eu falei, gente, acho que não vai dar. Quando conseguiu, eu fiquei assim, nossa, esquece, dever cumprido. Eu fiquei, nossa senhora. Ficava mandando mensagem toda vez pra ver se não ia cair. Ficava assim, oi, bem, tá funcionando? Realmente, mas essa sensação de dever cumprido é muito boa, realmente. Não, foi, E foi você vê, top demais. e você vê que você serviu para uma causa melhor, né, e maior, porque a empresa deixou de pagar duas ferramentas para ter só uma, né, onde tem todas as informações ali, enfim, se ela quiser ampliar o módulo, colocar mais um outro módulo de ServiceNow, enfim, ele tem acesso também. É, Também isso é, bacana. isso é muito, muito bacana mesmo, da ServiceNow.
Lucas, e E queria você, ouvir. uma dúvida, você... Opa, Cris. Eu ia perguntar para o Pode Lucas, na falar que vai perguntar a verdade, mesma coisa. quais módulos você já trabalhou, quais... eu tenho muita curiosidade, porque assim, imagino que na UPAR você tenha trabalhado com a TSM, né, que o início Feijão de com tudo, arroz. feijão com arroz, e aí depois você partiu para outras coisas. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu já trabalhei com alguns módulos e primeiro eu comecei com a HSM, de fato. Depois eu comecei a me orientar um pouco com relação à ITBM por conta da empresa que eu tinha. Fiz uma migração de empresa, então comecei a atuar um pouco com a ITBM, que hoje nem chama mais ITBM, né? SPM. Uhum. É Também já bem trabalhei legal esse com módulo, né? Eu acho bem da hora. fazer muita coisa, questão de gestão de projetos, enfim, histórias, toda a parte de gestão ágil, né? Você consegue através dele Uhum. também. Mas eu também já trabalhei com o módulo de CPOps, já trabalhei com o Discover, né, que é a parte ali de ITOM também. Já trabalhei um pouco ali com o App Engine. O App Engine também foi um dos meus favoritos, né? Enfim, tirei também ali a micro. ITOM, com o ITAM, na verdade, eu trabalhei com uma pequena demanda dentro do ITAM. Acredito que não dá para considerar que, de fato, eu atuei muito com o ITAM na implantação, mas eu apoio o pessoal na descoberta. Então, por exemplo, eu estou contextualizando, né? Hoje existem uma necessidade de você gerir as licenças de todo tipo de software que a pessoa usa, para poder, inclusive, você ter uma gestão de custo bem mais eficiente. Então, essa demanda que eu fiz foi basicamente você vai lá no Azure AD, verifica se o usuário que tem uma licença alocada está ativo, né? Se ele está ativo no AD, beleza, vida que segue. Agora, se ele não estiver ativo, aí você remove todas as licenças que está associada a ele. Aí todas as licenças para parar de consumir e você Nossa. também conseguir realocar essa licença para um outro profissional, né? Então você consegue fazer uma acurácia um pouco melhor com relação Então você a Gestão todos trabalhou de. os com custos. a novela do CMDB, né? Porque o CMDB é é uma novela, né? Como é que Mas fala? É esse o que você calo está falando, no, do desenvolvedor ServiceNow, porque assim, CMDB para mim é um grande ponto de interrogação, sabe? mas eu acho que esse que o Lucas estava falando é do Aitan, não é? Da gestão dali de. Ou não, era do CMDB Sim, mesmo. na verdade envolve CMDB porque todo item de configuração tem um ativo associado. É. O ativo ele pode ser na verdade pode ser pode ser um software, né? Ou também pode ser um hardware, pode ser uma câmera ou Uhum. pode ser um Office 365. Mas o CMDB eu tive um contato por conta do Discover. Então, enquanto estava atuando com a parte de Discover, tem aquela necessidade de você entender um pouco mais do CMDB. E no início, até acho que 2021, eu entendia zero. Era bem pouco. Né? Então, depois eu meio que fui jogado, então fui forçado a aprender de fato o Mas Vai. CMDB. Mas é existe. complexo, né, Lucas? Fala sério. Não, eu não tô viajando. É complexo o CMDB. Porque, assim, É que são muitas dependências. Nossa Senhora. sim, tem bastante dependência, mas eu costumo dizer que depende. Porque normalmente o cliente, o que acontece, né, o que vi de problema, eles não estão maduros ou às vezes eles não entendem muito bem como que funciona o CMDB, o que é um item de configuração, o que é um ativo e como que eu gerencio cada um deles. E aí eles acabam fazendo ou não fazem a manutenção dos ativos ou dos itens de configuração, e aí não entende o que é um atributo, aí começa a criar campo a mais, enfim, não tem de fato um conhecimento. Para que serve o CMDB? Né? É de fato importante? Aí ele não enxerga com a devida importância e acaba bagunçando. E aí depois disso, vamos supor que ele iniciou com o ITSM, depois ele vai querer colocar o ITOM, só que está bagunçado o CMDB dele. E às vezes ele está fazendo uso, já tem informação cadastrada em um item de catálogo, nas RTMs, e aí é bem mais difícil, bem mais complexo. Aí a ServiceNow
ela criou um curso de CSDM, se eu não estou enganado. Acho que é CSDM, que aí tem a intenção de esclarecer um pouco mais como que funciona. É o Peraí, o blueprint, cliente, né? isso, antes de É o você. blueprint. Eu costumo dizer que para cada desafio existe uma oportunidade, né? E dificilmente você vai ver alguém falando que ama CMDB. Mas É, realmente. Mas aprende, né? Aprende bastante, pelo que eu tô vendo. aprende, aprende. Não, tem certos desafios que é imposto, né? Então você ou aprende ou você aprende. E assim, Mas eu Lucas, gosto. quanto tempo você acha que é um tempo ok de desenvolver um CMDB? Vai, considerando que, no melhor dos cenários, que a empresa tem ali os dados certinho, que não fez nenhum Frankensteinzinho ali no meio do caminho. Olha, eu ainda continuo falando que depende. Por quê? É, é importante, e eu não vi em muitas empresas isso, uma equipe que é destinada a fazer esse controle. Quem que é o dono, né? Os grupos de suporte, de fato, dá suporte, eles olham para o CMDB, ficam atualizando. Existe o Discover? Não. É Dynatrace? É o que é que está fazendo essa descoberta, né? Acho que Dynatrace não, acho que é uma outra ferramenta que faz também. Então, se tiver essa equipe, né, a pessoa engajada, que ele de fato ela tem essa atividade como prioridade, eu diria que em 3 meses, 3, 4 meses, a pessoa já está equilibrada para conseguir implementar um discovery ali para poder fazer a automação. Porque isso é de fato, Aham. volta àquele primeira parte que a gente falou do podcast, ela deixa de fazer atividades operacionais e aí ela já Uhum. tem consciência dos atributos, das classes, do relacionamento entre uma e outra, e aí depois, claro, vem o service mapping e faz a magia acontecer. Nossa, sim. Deu um Eu. silêncio aqui porque a gente tem uma. Eu e a Cris, a gente passou por isso. Eu não sei como que tá hoje, né, o projeto. Mas, assim, foi um parto até entender, de fato, pegar esse blueprint e perceber que a empresa precisava mesmo se readequar, né? E evangelizar isso, falar, pessoal, a gente precisa reorganizar processo antes de fazer qualquer coisa. Cara, essa comunicação com as áreas, com o cliente, eu acho que talvez seja a parte mais difícil, você Nossa. educar, né, as pessoas. Sim, Eu sem me vi sombra de aqui, dúvida. Jéssica, o Lucas falando, você falando, Lucas, eu vi exatamente o que aconteceu, sabe? Tipo, pegou a ITSM, tem o módulo de CMDB, a gente, mesmo que, não entende, as pessoas às vezes não entendem, vamos cadastrar aqui, coloca campo e tal, faz uma baguncinha. Até o momento de, tipo, beleza, eu vou estudar, e o pessoal que cuida ali, tanto do, principalmente que cuida, porque estava como gestão de ativos, o CMDB. O pessoal, principalmente que cuida de ativos ali, falou, não, beleza, vou estudar, vou dar um passo para trás para para estruturar isso aqui, mas não consegue, porque não é gestão de ativos. A gente tem que saber quem que são os donos, tem que saber como que funciona a matriz RACE de determinada área, segurança vai precisar disso aqui, é dados que vai precisar disso aqui. Você acaba tendo envolvimento de muita gente e é um processo, olha, complicadinho, viu? Que a gente teve que conversar com muita gente para entender o processo antes de começar a fazer qualquer tipo de automação, a dar alguma. Falar assim, ó, isso aqui que a gente propõe para vocês, sabe? É dar um roadmap, ou dar uma possível solução. E ainda tá nessa, viu? A gente ainda tá lutando aí, porque teve também isso que você falou, do tipo, beleza, vamos pro ITOM, vamos fazer então uma POC de ITOM, mas tá bagunçado, então não tem como. Por que que a gente vai fazer isso aqui? Então vai pular uma etapa, mas tá bagunçado, a gente tem que arrumar a casa antes. E aí é disso que tá agora. O pessoal E tá cabe preocupado em arrumar a muito casa. ao dev, né, que está ali no projeto, enfim, a pessoa de processo se empoderar mesmo do conhecimento que ela tem da ServiceNow para poder bater o pé e falar, ó, não tá correto, eu não vou desenvolver uma coisa que pode dar errado lá no final. Gente, Lucas, eu acho que você tem muito para falar sobre isso, assim, gente, vamos estudar e a gente vai passar o conhecimento certo
E não importa, porque assim, vai ter gente que vai torcer o nariz, que vai falar, essa pessoa está dificultando a minha vida, o meu processo. Não. A gente quer, inclusive, facilitar. A gente precisa educar. Você falou. É, existe essa necessidade, né? Existe essa carência. Eu acho que eu até posso usar esse termo, a carência de pessoas que entendam. Eu entendo que lá no começo, como não tinha o CSDM, era muito mais difícil de você conseguir até entender, quem dirá explicar para alguém como que funciona a Aham. questão do CMDB. Mas depois que a ServiceNow ela foi melhorando, a questão de documentação, enfim, outros profissionais, né, que foram se formando enfim, conseguiram se aprofundar nesse quesito, também existe o outro lado, que é o cliente. De você falar, a Cris fala, poxa, não dá para fazer o Python. Cara, tem que arrumar o CMDB primeiro. E aí tem que ter alguém apoiando a Cris na questão também de, pô, cara, ela falou que não dá, não dá, não vamos fazer e pronto, acabou. O que precisa fazer, Cris? Ah, e a Cris fala, pô, precisa fazer isso primeiro. E aí você tem essa força tanto do lado do cliente, alguém apoiando, né, enfim, indo pro front, quanto alguém também do lado da consultoria. Porque, caso contrário, vai continuar essa bela bagunça. Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu recentemente. Existe um campo que chama Life Cycle. Life Cycle Stage e Life Cycle Stage Status. Basicamente, ele vai reger, de acordo com o estágio, quais são os possíveis status daquele item de configuração, até o fim do ciclo de vida dele. Esse campo é diferente do Install Status, né? É um outro tipo de campo. Do CMDB, enfim, do ITOM, lá no início, esse campo, o reference key desse campo é o name. E aí alguém falou assim, poxa, não faz sentido o seu name, porque se o name mudar um dia, né, caga tudo que existe, enfim. Se o name mudar um dia, acaba complicando todo o restante, né? Quebra o restante, porque o reference key é o name, é frágil, né? É uma string. Então vamos colocar o sysid porque ele nunca muda. Aí concordaram na época, na ocasião, falando tudo bem. E mudaram um pequeno pedaço para o sysid. Só que não mudaram todo o restante que utilizava aquela informação. O que Nossa, aconteceu? Quando foi fazer o Go Live, metade. Não, metade não, acho que uns 80% não funcionava de acordo. meu Só 20%. Deus. Nossa E aí Senhora. existiu todo um trabalho que foi necessário fazer para corrigir e voltar para o padrão, porque até a própria ServiceNow falou assim, olha, você não está agindo de acordo. Foi aberto case no RAI para ver se, olha, me ajuda aqui. Eu falei, não vou te ajudar, você quebrou o padrão, você tem que precisar voltar para o padrão, para aí depois ter o nosso suporte, caso as coisas ainda não estejam funcionando de acordo. Então, veja Nossa, bem, você. foi Você não tá algo que agindo de acordo. entende? Foi algo que estressou todo mundo. Toda a equipe ficou estressada. A pessoa que tinha feito a alteração já não estava mais na equipe. Então sobrou para os que vinham lá atrás, né? Enfim. Mas eu concordo, cara. Tem que ter esse apoio. Tem que ter um suporte bem bacana. Se não tem ninguém na equipe também, é interessante que a empresa fala, poxa, então vamos formar alguém. O que você precisa? Pô, eu preciso do curso de CMDB. Preciso do curso de CSDM. Preciso do curso de ITOM, Discovery. Não, dá os cursos para a pessoa para formar essa pessoa. Não adianta nada assim ter a demanda, né? E você não, poxa, especializar o teu funcionário ali, o teu colaborador. A gente é especialista em áreas, principalmente áreas críticas, como o ServiceNow, que é uma plataforma grande, que é uma coisa que envolve uma arquitetura gigantesca, é muito importante. É absurdamente essencial, assim. E eu vejo muitas empresas que não dão tanto valor assim, sabe? A certificações, a cursos. Infelizmente. Sim, Eu acho que esse ponto que você fala da pessoa ter que, né, vamos formar a pessoa, isso é muito importante, porque esse caso que eu te falei de CMDB, entrou uma pessoa e aí falou assim, ó, você já teve, né, esse contato com a Iton, você vai ficar à frente disso aqui, o que que você precisa? Ela falou, olha, eu preciso entender. Aí deram um curso para ela, beleza, você precisa desse curso aqui, então vai lá tirar,
vai fazer esse curso, essa certificação. Eu não lembro qual que foi, se foi a certificação do próprio ITOM ou se foi uma outra, mas eu achei muito interessante isso, porque é exatamente isso que você falou. Você precisa formar, então forma, porque aí você vai ter, você vai poder falar com propriedade sobre aquilo, que aí isso vai estar no seu. Mas essa relação que você falou de certificação, de ter empresas que não. Tem muitas. Eu não sei como que você trabalha, Lucas. Você já trabalhou muito mais em consultoria ou mais em cliente, mas às vezes eu vejo que é uma questão muito de cliente, às vezes, isso, sabe? De não ter esse suporte, porque geralmente consultoria. Sim, eu trabalhei um pouco, foi pouco lá do que eu fiquei do lado do cliente, né, fazendo parte ali da governança, mas a maior parte do tempo foi em consultoria. E de fato, sim, existe um grande suporte por lado da consultoria com relação a cursos, vouchers, mas eu diria que depende também. Eu trabalhei também durante muito tempo na Globo e eles davam os cursos. Então, eu não diria que são todos os clientes, né? Mas Uhum. existem aqueles que, poxa, faz parte do roadmap da empresa, do cliente, colocar o ITOM. Então, o que, que eles fazem? Começam a capacitar. E foi exatamente isso que a Globo fez. Ela, poxa, o Lucas, nós vamos implementar o ITOM. Beleza. Então, vamos capacitar os profissionais? Vamos. Mas eu não sei se são todas, né, que fazem isso. E tem também o lance que a ServiceNow ela dá certificações e cursos, mas são cursos caros, né? São cursos que a gente paga em dólar aí, então é algo que, por exemplo, se você vai tirar do próprio bolso, exige um planejamento aí financeiro, é, e voltando aí no começo, cada vez mais importante, pessoas que auxiliem, né, as pessoas, mesmo que não seja diretamente a ServiceNow, mas que ajudem as pessoas a estudar. Você Sim, acha? acho que uns US$ 1.500, acho que para crise para você, Jess, acho que é coisa de dinheiro de pão, né? Comprar um pãozinho no fim de Não, é que Para semana. Cris, para não. Cris a Cristiane, isso aí é troco de bala dela. Gente, eu deixo falar, entendeu? Porque até lei da atração é que eu tô acreditando. Pode falar assim, tá ligado? Se for. Não, mas brincadeira. Eu, Eu acho que. Pode falar. não, isso é complementar um ponto que eu não sei se todos também têm esse tipo de conhecimento, esse conhecimento, mas a, até mesmo algumas consultorias acabam barrando certo tipo de curso, né, quando não faz parte do pacote que ela fez com a própria ServiceNow. Eu queria muito fazer um curso que é o curso de CAD. E na Uhum. ocasião ele não existia on demand, só existia o curso online. E aí não era ofertado pela consultoria. E aí eu fiquei assim intrigado, falei, puxa, né? É parceiro ServiceNow e não tem curso, né? Por quê? E aí Uhum. eu fui perguntando para as pessoas, perguntando até que eu consegui a resposta. Falei, olha, nós não temos nenhum projeto que precisa de CAD, e não faz parte dos nossos projetos até o final do ano ter algum projeto de CAD. Então não é interessante para a gente investir em curso de CAD para você, porque não seria visto para a gente como uma vantagem, seria O mais um retorno, custo né? nesse momento. Exatamente, Depende muito do contexto, né, da empresa que você tá. Eu tô correndo exatamente. atrás desse CAD também, viu, Lucas? Sim. Igual eu tava falando contigo no começo, eu tô assim, eu vou para a área de dev, vou para a área de produto, o que eu faço da minha vida? Eu tô muito nessa encruzilhada, assim. Eu acho que a Cris ela tá mais encaminhada e, Tô, é. e a Uai, da última vez que a gente conversou, você falou que tava indo para a área de product management, estava uma coisa Ah, mais sim, assim. sim. Eu ainda não sei muito bem, mas o CAD certeza que eu quero por questão de honra, assim, sabe? Só para dar o check. Eu tenho a CSA, eu quero o CAD. Aí depois Muito eu bom. vejo. Aí assim, Lucas, aproveitando já, porque eu acho que é importante, né? Você tá aqui no podcast, você precisa dar uma mentoria pra gente. Aí uma palhinha. Conta pra gente o que é esse processo de mentoria
o que que você está pensando em fazer, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, muito desenvolvedor até, pelo que eu percebi, né, pelo que você falou, não só júnior, pleno, sênior, enfim, pessoas que estão aí nessa dúvida da onde seguir, o que que vai fazer, se precisa de curso de inglês, como que é isso? Bom, nessa altura do campeonato, acho que o inglês é indispensável, né? Acho que tanto para uma oportunidade dentro da plataforma de ServiceNow, no Brasil ou fora, principalmente fora, né? Ou até para outras tecnologias, né? Enfim. Mas essa mentoria foi algo que não surgiu da noite para o dia, né? Eu sempre tive Uhum, essa facilidade em me comunicar, explicar as coisas para as pessoas, só que eu não me via capacitado para isso. Então, antes mesmo de atuar com TI, né, eu começava a estudar algum assunto, eu gostava daquele assunto, eu começava a explicar para alguém, essa pessoa entendia e aí me dava sempre esse feedback. Falou, você explica bem, cara. Aí eu fazia para outros assuntos, para outras coisas, comecei a trabalhar com tecnologia, e aí, enfim, conheci o ServiceNow e foi exatamente nessa virada de chave, para, poxa, eu entendi o ServiceNow. Seria muito interessante que outras pessoas entendessem, não só a plataforma, mas também como construir uma carreira dentro da plataforma. Porque essa forma, o que é oferecido na mentoria, ela se aplica para uma carreira musical. A pessoa às vezes tem uma carreira musical, ela se aplica para um gerente, ela se aplica para um desenvolvedor. É como se fosse uma construção de algo maior. Basicamente, a consultoria ela vai ter ali ela se compõe de algumas soft skills. Então, vai ter a parte de gestão de tempo, vai ter também a parte de comunicação, networking. Muitas pessoas ouvem falar, mas não sabem como usar, não sabem o que fazer com esse networking, como construir o networking também. Vai ter uma gestão de marketing, mas não marketing para você vender um produto, mas para se vender também, marketing porque pessoal, hoje né? o marketing Eu tô pessoal, exatamente. anotando tudo. Eu tô aqui assim, ó. E aí, com isso, a pessoa vai conseguir não apenas planejar, tudo bem, eu quero começar com CSA, depois eu vou tirar micro de Flow Design, depois Integration Hub, depois App Engine, porque planejar os cursos que você vai fazer e seguir esse planejamento, tudo bem, as pessoas conseguem fazer isso tranquilamente. Agora, depois que você já alcançou um certo nível dentro de uma empresa, poxa, estou na empresa há 4 anos, já sou sênior, poxa, e não estou sentindo que eu estou conseguindo me destacar dentro da multidão. Eu sou mais do mesmo. Como que você consegue alcançar esse outro patamar? Por mais que você não queira, de fato, sair da área de desenvolvimento de software, é, com dev, mas você quer ali construir a sua imagem para se tornar aquele funcionário indispensável. Por mais que passe ali um facão, infelizmente aconteceu ali no Volax, né, acho que no ano de 2022, ou 2000, acho que foi 2022, se salvo engano, mas você se tornar aquele profissional indispensável. Mas não apenas indispensável, mas também é, atingir aquele nível de empregabilidade. Então outras empresas vão começar a te desejar, não pela escassez de profissional no mercado, mas sim pelas suas competências. Então ela aborda esse conglomerado de coisas. É claro, existem algumas outras coisas que é bônus da mentoria, mas o core dela é exatamente isso. Né? Você trazer ali para a pessoa uma clareza do que ela está construindo, como ela enxerga esse mercado de forma um pouco mais estratégica, eu diria. Então, ele tem esse intuito. E aí, no É, dia é 2 de fevereiro, vai ter a nossa live. vai ser A live gravado sobre. a Isso, no live? dia 2 vai ter a live. Aí eu vou apresentar a mentoria, né? Qual vai ser a metodologia utilizada. E nessa live também eu vou sortear alguns bônus para quem tiver lá presente.
Ah, Mas não com Tá fala certeza. presente. isso não. Nessa eu vou estar Nossa, presente. Nessa eu vou estar presente. Faz a propaganda aí da mentoria, pelo Não amor de fala isso Deus. porque a gente está Que eu fazendo o já tô curso do aqui, ó. Eric. A gente está fazendo o curso do Eric e é justo na sexta-feira. Ah, não. à noite? Ah, começa às 7 horas o curso. Eita, Vamos vai dar um fazer. conflito de agendas aí. Perdemos, perdemos. Não, eu tenho dois computadores, tá tranquilo. Né? É, qualquer coisa divide a tela, muta um, Divide né? a tela Boa, Só assim. fica, desliga boa, a Cris. câmera, muta até a guia para não sair som, Não, vai, mas eu vou, com certeza. Eu perguntei até se ia ser gravado, né? Porque eu fiquei bem curiosa para assistir. Mas falando comentando o que você acabou de falar, eu acho que tem muita importância isso, a mentoria de uma forma geral, sabe? Independente de qual área seja, para qual finalidade seja, porque às vezes as pessoas. Tem gente que de fato não consegue seguir sozinho uma trilha ali, por exemplo, de serviço sinal, acaba se perdendo, né? Ou a pessoa quer aprender a falar melhor, ela tem, nossa, hard skill ali, desenvolve código pra caramba, mas na hora de conversar com o cliente, na hora de se apresentar, ela não consegue, ela trava, né? Então, enfim, esse profissional completinho, né? É cada vez mais requisitado e é aquele profissional que é buscado e que é valorizado no mercado de trabalho. Ninguém quer mais só o dev que fica ali paradinho e não conversa. Ninguém mais quer só a pessoa de produto que não sabe nada de código. Que é a pessoa que atua cross ali, que sabe de tudo um pouco. Enfim, eu acho muito legal mesmo essa, essa iniciativa, viu? Parabéns. muito obrigado. Pra gente um pouco mais do seu projeto de mentoria eu gostei de ouvir, sabe? Ele tem esse core que a Jazz comentou agora há pouco. O profissional cross, que ela comenta de cross, eu chamo de profissional 360. Ele não apenas desenvolve o código, ele tem as soft skills, mas ele também conhece processos do cliente. Então ele consegue não apenas entregar o que foi pedido, mas também avaliar o impacto. A Cris me pediu para poder fazer um código. Poxa, bacana. Mas aí eu tenho também aquela curiosidade de saber, poxa, esse código, ele vai agregar o que no cliente? Qual que é o valor que vai ser construído ou co-criado? Poxa, mas essa feature que você está pedindo para alterar, ela é cross. O time de CSM usa ela, o time de SPM usa ela. E aí, com isso, ele consegue também ter uma visibilidade um pouco maior dentro do próprio time, né? Tem, tem até enfim, vou soltar um outro ponto aqui. Tem até um outro Spoilers, ó, item spoilers. que é com relação a aprendizado. Muitas pessoas têm dificuldade em subir de nível. Isso acho que é na parte da neurociência explica que quando você está no nível, por exemplo, de júnior, você acaba consultando um pleno para poder tirar suas dúvidas ali, né? E quando você consulta um pleno, você acaba sempre ficando debaixo dele. Só que para você se tornar um pleno, você precisa de fato sair dessa postura de consultar ele e começar a questionar ele. Isso serve de júnior para pleno e de pleno para sênior também. Ninguém gosta de ser questionado, enfim, ninguém gosta de ser confrontado numa reunião. Porque você tira a pessoa da zona de conforto, ela vai ter que se explicar. Às vezes ela sabe do que ela está falando, ela sabe por experiência, por conhecimento, mas você acaba questionando ela num nível de como se você estivesse lado a lado com ela. E aí isso passa não apenas para ela, que você está, enfim, crescendo profissionalmente, mas também para os demais que estão à sua volta, que vocês são iguais, estão ali discutindo como iguais dentro de uma reunião. Então, muitas pessoas têm dificuldade em fazer esse tipo de coisa e fica eternamente perguntando coisas para a pessoa que está um nível acima dele. Então, Nossa, você acaba isso perguntando, é muito perguntando. legal. Isso tá falando é muito legal. Eu Sim, tava comentando com a Cris esses dias que às vezes eu prefiro trabalhar com uma pessoa que
entre aspas, é chata e fica perguntando e fica questionando, do que uma pessoa que só aceita, sabe? O que uma pessoa mais sênior está falando e ponto. É claro que depende muito, às vezes, ela não quer questionar mesmo, ela está confortável ali naquela posição, mas você vê, é legal você ver o crescimento. Você tá ali com o Juninho, de repente ele tá questionando um processo, você fala, não tinha pensado nisso. Aí você vê que a pessoa mudou o pensamento dela e que ela tá crescendo. E isso, assim, até a gente, né, às vezes precisa questionar uma liderança, questionar ali um gestor, porque ninguém sabe tudo, né? Eu tenho conhecimento para passar para o Lucas para a Cris e assim por diante. Então isso é super importante, esse perfil questionador, eu gosto muito. Por mais que às vezes seja um pouco incômodo, né? Eu gosto de uma frase que eu vi num filme uma vez, que eu assisti, que é assim, seja mais curioso e menos julgador. Eu ouvi essa frase, enfim, ela estava dentro de um contexto, mas acho que cabe nesse cenário também, de que quando você pergunta, você não apenas aprende, ou pelo menos desperta aquela curiosidade para buscar a resposta, mas você também desprende o próximo, quem está à sua volta. Então, eu levo isso para mim. Parar de perguntar o como faz e perguntar mais por que eu tô fazendo isso, né? Mas por que Exatamente. disso? Eu Exatamente. acho muito legal isso que você falou da pessoa ser questionadora, porque às vezes você não sabe, né? E é muito legal. Eu comecei a aprender muito a falar isso, eu não sei, porque às vezes o pessoal vem e pergunta pra mim, ah, Cris, tipo, como que eu faço? Como que eu faço isso? Como que eu chego nisso? Você já viu isso? Eu falei, cara, não sei. Mas que massa, vai pesquisar, tipo, você já viu isso aqui dentro da plataforma? Cara, não vi. Mas vai pesquisar, é interessante pra caramba, traz aqui pra gente, né? Vamos discutir, porque é isso que você falou, quando a pessoa começa. E eu acho que vale muito também, obviamente que a pessoa entender, ter essa questão, né? Tipo, vou ser questionadora, mas ela educar os pares dela, o sênior, para eles, para ter esse respeito também, né? Tipo, para a pessoa ter esse respeito, para a pessoa conseguir se entender de um lugar que, beleza, eu tô aqui, mas eu não tô aqui só para responder, eu não tô aqui para não ser questionado, eu tô aqui porque, tipo, igual você falou, a pergunta para mim vai fazer eu aprender também, sabe? Porque às vezes você não sabe, você fala assim, cara, que legal, que massa que eu tô descobrindo isso, que eu não sabia. Tem até um outro item que eu quero abordar dentro da mentoria, Guarda, que guarda. é. Oh, tô soltando várias aqui, hein? Ah, eu tô muito feliz, tô empolgada. Normalmente as pessoas elas não observam tanto. Eu não sei se é porque as pessoas estão muito no piloto automático, mas, por exemplo, acredito que vocês já atingiram esse nível, mas quando eu observei isso não faz muito tempo. Quando as pessoas atingem um certo nível de senioridade, elas passam a perguntar mais do que responder. Então você observa aquele cenário que você está inserido. Pô, eu estou no time tal, beleza. Tem quantos seniors dentro do meu time? Ah, tem 3 seniors, depois tem pleno e depois tem juniors, beleza. Eu sou um pleno ou um júnior, tanto faz. Você começa a observar o comportamento das pessoas que estão no nível que você quer chegar, enfim, naquele patamar que você quer alcançar, que é o sênior, e anotar o comportamento deles. Isso é estratégico. Parece até um pouco maquiavélico, mas não é. Você anota o comportamento dele. Então, ele foi questionado sobre alguma coisa. Ele teve uma resposta pronta ou ele fez outra pergunta? Poxa, ele fez outra pergunta. Então, ele provoca o pensamento para que outra pessoa responda. Ele nunca fica com a pressão da pergunta. Ele sempre repassa essa pressão com a pergunta. Entre outros pontos, que eu não vou soltar todos aqui, mas esse é um dos comportamentos que eu não tenho detectado tanto nas pessoas. Normalmente, quando elas perguntam, elas são questionadas novamente, e aí, às vezes, acaba ficando por isso mesmo. Acho que a Jess acabou caindo. Jéssica caiu, vamos dar uma esperada nela aqui, hein? Ela perguntou se ainda tá gravando. Acredito que tá, Ainda porque tá. tá com sinal de rec, né?
Ainda tá gravando aqui. Ainda tá gravando a gente. Oh, meu Deus, ela caiu. Putz, mas Jesus. ô Jesus, tudo mesmo. Ô Lucas, tá sendo muito gostoso conversar com você. Você falou que você era acelerado, falava rápido. Eu tô assim, meu Deus, que paz. Eu tô, tipo, de verdade, assim, tipo, você Ai, que tem bom. um tom de voz muito tranquilo, muito tranquilizador. Eu ficaria muito feliz, assim, em ser sua cliente, tá ligado? Isso é muito Ah, muito bom. obrigado. Eu até acreditei que eu seria um pouco mais apressado, mas acho que a calma de vocês está pegando em mim e tá dando tudo certo. Mas isso que você falou é muito bacana isso, né? É você entender que, Gente, me quicaram da minha própria sala, não é possível. ai, Jéssica, te quicaram. Como que você caiu? Você foi cair da sua própria sala? Não, Aí eles a não. internet tá super ruim aqui pra mim. Eita, Tá travando será? demais. Não é possível. Ah, voltou. Jess, você está entre nós? Eu tô, eu tô escutando vocês, não sei se vocês estão me escutando agora. A gente tá. Sim. Tá melhor do que antes. Agora nós temos duas Jess na nossa live. Isso é muito bom. Tá crescendo, só que cresce. Tá só que cresce. Só cresce. É Cada vez isso mais aí. gente vem. É que a gente falou da comunidade. Eu tava falando, eu ia só. Tava falando pro Lucas que. Eu não sei se você pegou essa parte. Eu gostei muito de escutar. E é real mesmo, eu gostei muito de escutar ele, sabe? Escutar você, Lucas, que tem uma voz assim, calma, sabe? Cadenciada. Sim, realmente, o que falam de você é que você explica muito bem, de verdade. Sem, Eu fico sem lisonjeado. puxa-saquismo, é real. Muito obrigado. Vocês também falam bem. Eu gosto de ouvir o podcast de vocês porque também é bem tranquilo. Acho que deu match na, na, na fala. Vocês são Nossa, tranquilos. Lucas, se soubesse que é um exercício, porque eu real tenho. Descobri que eu tenho muita dificuldade, assim, em. Não em reunião, não, mas para explicar. Quando eu fui pegar a primeira vez para fazer o podcast, muita dificuldade em falar, assim, para as outras pessoas, mesmo que não tenha ninguém. É muito, muito louco isso da cabeça. Daí, a direção nessa questão da comunicação. E eu tô gostando bastante. Fico Nossa, feliz que você tá gostando para também. mim também. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, assim. As pessoas me leem como uma pessoa mais tímida, assim, mas na verdade é porque eu sou mais quieta mesmo, né? E, nossa, gravar o primeiro episódio do podcast foi assim, sabe, doía na alma, assim, e a vergonha depois de escutar para editar, eu falava, isso tá horrível, meu Deus do céu. Mas agora, eu tô falando mesmo, eu falo, não ligo, eu acho que é a melhor coisa que tem, sabe? É você treinar e você colocar a cara no sol e falar, poxa, tem espaço para todo mundo, para falar, para a gente compartilhar as coisas. E eu acho que às vezes a gente se sabota muito, né? Se auto-sabota, de achar que a gente não é capaz ou que a gente não tem as skills necessárias para compartilhar algum conhecimento e tal. E na verdade a gente tem, pô, a gente tem anos de trabalho, anos de conhecimento. Vamos se empoderar mais mesmo e vamos falar assim. Quem tinha esse pensamento? Falar, não, poxa, tem tanta gente que domina muito mais o assunto do que eu, tem muito mais tempo de estrada no certo final do que eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu tinha esse impostor que fazia isso. Mas eu falei, quer saber? Eu vou fazer mesmo achando que eu não sou capaz. Porque eu sei que existe uma multidão de pessoas aí fora que precisa, mesmo do tímido, mesmo do calado, mesmo aquele que gagueja na hora de explicar. E até pegando um ponto nessa questão, Cris, que você comentou, lá no início, eu queria explicar alguma coisa para alguém, mas por mais que eu sabia do assunto, eu não conseguia transmitir a mensagem. Então eu comecei a fazer um exercício, isso foi antes do curso, inclusive, que eu fiz com as meninas lá na Globo de comunicação. Eu anotava num papel, em ordem cronológica, os acontecimentos, as coisas, depois eu lia,
E aí eu tentar para conseguir organizar os meus pensamentos e não errar no discurso. Então isso me ajudava bastante, é claro. Tomava um tempo que às vezes não favorecia tanto, mas depois com a prática começou a ficar muito bacana, muito natural. E aí me Eu ajudou tenho essa bastante mesma também. dificuldade aí, Já viu, vem no Lucas? automático. Eu tenho essa mesma Sim, dificuldade, assim, de concluir uma linha de raciocínio. A minha cabeça, eu vou falando alguma coisa e de repente eu pulo para outra. Aí eu falo, nossa, não, peraí, voltando ao que eu tava falando. Aí, na hora de explicar alguma coisa, eu sei. E aí a pessoa pergunta assim, como é que faz? Aí eu falo, me dá aqui, deixa eu fazer, que fazendo eu sei, mas explicando eu não consigo. Eu sou muito assim. Nossa, isso tem melhorado muito isso, tem melhorado muito isso. Mas eu trabalhei com a Jazz, ô Lucas, às vezes era assim, sabe? Tipo, ou como que faz isso aqui? Ela falava assim, me dá aqui seu computador. Ô, caramba, eu não quero que você pegue meu computador. Você tem melhorado muito nisso, eu acho muito, muito legal esse exercício. tem um nesse curso depois que eu fiz, é claro, eu não me considero uma pessoa que me atingiu um nível de comunicação que não tem espaço para melhorar. Eu acredito que eu sempre tenho espaço para melhorar em qualquer habilidade. E aí na comunicação, principalmente, depois que eu fiz alguns cursos de comunicação, eu assumi para mim a responsabilidade. Se a pessoa não entende, o culpado sou eu. Eu não consegui transmitir a informação de forma clara e objetiva. Então eu volto para casinha, refaço ali o curso, enfim, a mensagem, o discurso, e aí repasso a informação novamente. Então, mas é um exercício constante, acho que nunca E acaba. achei interessantíssimo, achei de uma ajuda muito grande. E de uma. Acho que até um. Me fugiu a palavra, mas é muito, muito nobre você entender que é isso, sabe? Tipo, você está comunicando. Você não conseguiu passar essa comunicação, vamos rever o que está acontecendo aqui, vamos ver como que eu posso comunicar. Acho que quando eu fiz direito, né, fiz faculdade de direito, e aí o pessoal fala muito juridiquês. E aí tinha um professor meu, o pessoal fala muito juridiquês, tem pessoal que gosta de falar juridiquês. Teve um professor meu que falou assim, cara, explica seu TCC para tua avó. Se a avó não entendeu seu TCC não serviu para nada. Se você não conseguir explicar para tua avó, não serviu para nada. Você vai estar falando para quem? Por que que vocês vão falar assim se o seu comunicante não vai ouvir, sabe? Ele não vai entender. Ele vai ouvir, mas ele não vai conseguir entender porque ele não tem a mesma carga, a mesma bagagem que você. Então, beleza, você pode ser muito técnico, você pode saber muito técnico, mas saiba explicar isso porque você vai conviver no dia a dia com pessoas que não são tão técnicas, que vão precisar saber se aquilo vai resolver o problema delas. E às vezes elas não querem saber só isso, mas elas querem saber com profundidade, só que não a parte técnica. E é um pouco. É complicado, viu? Porque é complicado, Lucas. Sim, É é um complicado. desafio constante. É um desafio constante. Acho que um dos desafios que eu consigo compartilhar com vocês também foi quando eu comecei a trabalhar remoto. E aí, enfim, minha mãe me via na frente do computador e falava: Mas como é que eles sabem que você está trabalhando? Você só fica na frente do computador. Eu falei: Então, esse é o trabalho, né? Mas você vai entregar o quê? Você não tem que ir lá no escritório entregar alguma coisa? Você está falando que você fez, você tem que ir lá entregar. Eu falei: Não, mãe, não é assim. É tudo online. Fala: Tá, mas e se você não fizer? Não sei o que, como é que eles conseguem medir se você entregou ou não? Então, esse foi um dos desafios de comunicação, até explicar para minha mãe, que ela não é da era da tecnologia, assim, não tem tanta Aham. destreza quanto a gente, que o trabalho remoto ele existe e funciona. Eles. Você está em casa, não está fazendo nada. Mas você poderia muito bem não estar fazendo nada, dormir, por exemplo. Mas não é assim. É um Ai, desafio. não. Pois Gente, é. de uma coisa, eu vou pedir pra gente finalizar, porque a minha internet tá Ah, muito, muito, muito ruim. Eu tô caindo toda hora. Mas eu queria agradecer demais você, Lucas, demais pela sua presença. Assim, eu tava esperando que ia ser legal, mas não que fosse tão. A gente vai querer você de novo aqui para falar sobre outros assuntos, porque já deu para ver que você sabe muito de muita coisa. De repente, até eu falar sobre CMDB, porque para mim CMDB é um. Nossa. Ó, Lucas, é um trauma que eu tenho, tá? E aí a gente vai conversando, tá? Mas obrigada, obrigada demais.
Eu também agradeço Ô, por me receberem. Estou lisonjeado ô, com essa Lucas. entrevista. Foi show de bola. Vocês são demais. Acho que é isso. Ó, Nossa, que é a isso, Lucas. Já primeira, rasguei a nossa, elogio. Pode falar. não, eu ia falar que nosso primeiro podcast com convidado foi sensacional, assim, não poderia ter sido uma pessoa melhor. Não poderia, não poderia. Diante de todos os desafios técnicos, foi ótimo. Eu saí muito contente, real. Já rasguei elogios para você desde o começo aqui. Vou ficar rasgando mais elogios, mas eu quero agradecer muito, né? A sua participação, muito bacana mesmo. Eu gostei muito. Eu aprendi, sair daqui, tipo, putz, real, sair daqui aprendendo, sabendo, sabe, com vontade de descobrir, de ir na sua live. Vou ver o que eu vou fazer com o Eric. Meu Deus do céu. E eu Vou tenho conversar com o certeza que Eric. quem vai escutar vai aprender demais também, porque olha o tanto de informação rica que a gente tirou desse podcast foi incrível. Eu fico Então, Sim. lisonjeado, pessoal. muito, muito obrigada novamente. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Na Antes eu verdade, quero agradecer Cris, você, Jess. ah, Eu quero diga. te agradecer. Eu não consigo encerrar, viu? Você que tem que encerrar. Não, não consigo. Eu quero real te agradecer por ter idealizado esse podcast, idealizado esse espaço e por ter me chamado. De verdade, assim, obrigada, real. Eu fico muito feliz. Que ela que foi a Ah, idealizadora, Lucas. Ela pensou em tudo, falou assim: olha, vamos. Falei: olha, vamos, por que não? Sim, Quero ótima ideia, né? agradecer. Nossa, Fazer que o é total. quê? isso. Inclusive porque, assim, a gente já. Lucas, eu não sei se a Cris comentou, mas a gente trabalha juntos desde a UPAR, né? A gente trabalhou na UPAR, depois trabalhou na Nossa, ZUP. Então, assim, são anos de trabalho e de conhecimento de profissional mesmo. Então, que confio legal. muito no trabalho da Cris, eu sei da qualidade do que ela entrega. Eu vi como ela cresceu, como ela saiu de estagiária de ServiceNow para uma analista sênior hoje que está dando aula aí. Então, cara, é sensacional. Lucas, tem como não. Obrigada demais, Jess. A recíproca é muito verdadeira. É isto, galera. Espero que tenham Então é gostado, isso, Lucas gente. Real. Nossa, amei, amei. Acho que se tem um lugar que eu quero voltar é aqui. Não posso esperar pela próxima oportunidade. Portas abertas E para muito você obrigado. sempre, 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 sempre. Estaremos na live, com certeza. De algum jeito, de um jeito ou de outro, a gente vai estar na live, tá bom? Show de bola, pessoal. Muito Ó, obrigado. Sucesso nesse podcast. Com certeza já está com muito sucesso. E vamos avante. opa, vamos lá, Valeu vai. Roda a demais, vinheta, gente. roda a vinheta. Roda a vinheta. Você consegue desligar aí, Jess? Que eu realmente Eu tô, não. te- eu tô tentando, entendeu? Porque como eu fui quicada Olha só. da minha própria sala, não tá nem aparecendo o botão de parar. Então, Deixa eu ver aqui. eu acho que talvez se vocês saírem, eu consigo encerrar, sabe? Ah, é porque a gente vai sair, né? Você consegue fechar. Sim. Pode ser, Mas é eu vou te falar, verdade. viu, que não perde não, porque uma vez eu saí, ele continuou, ele Não, eu já tô só olhando resumiu aqui, ali. tá tudo gravado, não perdemos nada, graças a Deus, porque, nossa, se a gente perder esse material aqui, ia ficar muito triste. Nossa. Gente, falar para vocês que eu estou no escritório, eu vou voltar. Eu tirei esse tempo para vocês, mas eu vou voltar aqui que eu estou tentando fazer a integração com o Dialogflow que eu estou sofrendo. E Eita. é isso. Eu vou voltar, aproveitar que está presencial, tem uma galera legal aí. Vai ficar mais um tempinho aqui, mas eu quero agradecer demais vocês, gente. Foi muito massa mesmo. Obrigada, Lucas. Lucas, você é incrível. Lucas, você é incrível. Eu tô falando sério. De verdade, Que obrigado. De isso, verdade. pessoal. Acho que É tem um espelho real. na sua frente aqui, ó. Você está se olhando e falando que você é incrível. Vocês são incríveis, pessoal. Nossa, eu gostei muito de ter falado com vocês. Foi uma noite maravilhosa. Eu vou dormir bem mais tranquilo Ai, que depois dessa conversa felicidade. maravilhosa que a gente teve. Também tô Ó, saindo super gente, feliz, gente. vou Grande sair aqui para ver se abraço. você fica aí, tá, Jess? Tchau, tchau. Tchau, Tá Lucas. bom. Tchau, Jess. Tchau, Tchau, Até tchau. Cris. Tchau, Forte Lucas. Obrigada abraço. demais. Nada, tchau, tchau.